Fala traders, eu sou Diego Barba e neste vídeo eu vou falar sobre o bot Nexus M15. Esse bot que nos testes aí que eu fiz, que eu vou até comprovar isso aqui, né, na tela, ele chegou a atingir 548% no ano. E não é aquela papagaiada de gradiente linear, preço médio, nada disso, tá? É um robô que trabalha com um ou dois contratos, uma quantidade fixa de contrato, e tem alvo e stop sempre definido, tá? E faz uma leitura macro do mercado, né? Seja no gráfico diário, seja no mensal, né? E opera no gráfico M15. Faz operação sempre após o fechamento da primeira barra. Bom, então vamos falar sobre essa automação. Bom, primeiro, né, alguns pontos aqui que a gente tem que observar. Resultados passados não garantem ganhos futuros, né? É óbvio, né? Também não é nenhuma recomendação de investimento, né? Cada um é livre aí para fazer aquilo que bem queira com seu capital, né? Tomar suas próprias decisões, isso é muito importante. E o que eu vou demonstrar aqui eu fiz questão de deixar embutido esse indicador que eu uso sempre para testes. Eu não confio em backtest, eu acho que a maioria também não confia, né? Então eu fiz questão de deixar ele embutido aqui para que quando você receber aí, seja por teste, né, ou fazer a contratação do robô, você mesmo possa atestar isso daí, tá? Bom, só voltando, um detalhe que eu não falei lá na introdução é o seguinte: a maioria do pessoal coloca uma propaganda no Face, coloca você num grupo e começa a mostrar resultados, e aí depois eles vão vir com 12 vezes de não sei quanto. Você tem teste? Não, não tenho. Os resultados são os testes. Não, meus resultados não são válidos como teste para ninguém, tá? Já vou deixar isso claro aqui. É por isso que eu estou oferecendo aí, e o link vai estar na descrição aqui do vídeo, mas calma, veja esse vídeo com calma primeiro, depois você clique lá e venha conversar daí. Eu vou deixar, eu vou oferecer aí para qualquer um que solicitar para mim lá, eu vou oferecer pelo menos 20 dias de testes ali grátis, tá? Você vai colocar ele no seu PC, você vai configurar, você vai ver essa tela que eu acabei de mostrar aqui, né? Seria essa daqui, aqui, ó, tá vendo? Aqui seria o stop, né? Aqui é quando ele atingiu, eu vou falar sobre isso também, né? Aqui quando ele atingiu a proteção, né? Ele subiu o stop aqui e tal. Então, tudo isso aqui vai ser de fácil teste aí para vocês. Ó, veja que eu não estou escondendo nada. Hoje mesmo seria um dia de stop, né? Se ele estivesse nesse nível de agressão aqui, né? Que eu estou usando. É o que eu uso mesmo, é o que eu fiz o teste nas planilhas, tá? Esse resultado aqui vai para minha planilha. E depois eu também vou falar sobre isso aqui. Então, como eu falei, ao final desse vídeo, você vai poder testar esse robô, tá? Totalmente grátis, não tem que pagar nada. Você me chama no WhatsApp, eu vou mandar o bot, vou mandar a senha, você vai testar ele vai ter um período ali de vencimento, no mínimo 20 dias corrido e não 20 pregões, tá? Dependendo da data que você pegar, dá para testar por 4 semanas ou um pouco mais ali de 3 semanas, no mínimo, tá? No mínimo. Os bots já estão configurados com data, de acordo com a data que a pessoa me chamar, ela vai receber o bot que tem o vencimento também, que já tem a data de vencimento lá. Quando ele vence, ele escreve aqui, né, que venceu, também o WhatsApp do suporte, para que, caso você não tenha salvo aí, para que você possa entrar em contato, tá? E aí você vai tirar suas próprias conclusões, tá? Por enquanto, eu ainda não estou comercializando ele, eu vou oferecer primeiro o teste, eu quero que todo mundo teste ele, depois de pelo menos um mês aí que eu vou disponibilizar ele na loja da Nelogica, tá? Mas por enquanto ainda não tem. E pode ter certeza que não é essas coisas aí não de, resultadinho aqui, isso e aquilo, eu vou mostrar minha planilha, que daqui a pouco eu vou mostrar, faço questão de mostrá-la aqui, ó, e como eu obtive esses resultados aqui, né? Mas você mesmo vai poder testar isso aí, tá? Então vamos lá. Bom, vamos falar do bot, tá? Tem algumas configurações aqui. Então se você vem aqui nos parâmetros do robô, né? Veja que temos aqui essa senha, tá? Não quer dizer nada, a senha que vai receber é outra, tá? É apenas para teste esse. E veja que tem aqui alguns parâmetros, né? E aqui tem, né, o ativo aí, que no caso é o próprio Infut, né? Onde ele faz a leitura macro no diário, ele faz a leitura macro no mensal, tá? Só que isso daqui eu vou retirar
aqui dos parâmetros, tá? Ele vai ficar embutido já dentro do código, porque quando eu estava testando esse robô, eu coloquei isso porque eu poderia testar ele para outros ativos. Acabou que não tendo um resultado que eu considero satisfatório, eu não levei para frente, tá? Então, veja que nós temos aqui, né, alvo em tiques, tá? Então são 360 tiques. Eu estou falando em índice, tá? É só para o índice esse bot. Então, se eu tenho um alvo de 360 tiques, quanto que ele me dá se ele atinge o alvo? Com um contrato, R$ 360. 350 tiques de stop é igual a menos R$ 350, né? 350 negativo se bater o stop como bateu hoje, tá? E aqui nós temos um negócio interessante, ó. Proteção. Ele sempre vai vir configurado para 350, tá? O que é 350? Então veja que aqui ele subiu, ó. Mas ele já estava quase lá batendo o alvo, ele subiu para cá, tá? E se eu colocar aqui em 200 tiques, o que é 200 tiques? 1.000 pontos, tá? Então aqui é 1.800 pontos no índice, 1.750 de stop e a proteção, cada um coloca o que quiser, tá? Ela vem com 1.750, né? Que é quase chegando no alvo lá, e ela leva o preço tiques acima do preço de entrada. Então ela vai levar aqui, ó, aqui eu deixo 10 também, que é original, cada um põe o que quiser, mas vamos colocar aqui aplicar, ó. Veja que já vai mudar aqui. Ó, veja que aqui, agora, quando ela atingiu 1.000 pontos e quase saiu na proteção aqui. Então ele quase pegou lá, né? Mas depois ele foi lá e bateu o alvo. E aqui nós temos a hora de zeragem, tá? Então ele é para o M15, tá? Funciona melhor no M15. Agora eu descobri aqui que está no time frame errado. Deixa eu ajustar aqui. Pronto, agora sim. Então ele não chegou lá a tocar na proteção, né? Aqui ele tocou, ó, e aí sim ele bateu ali, né? Então veja que ele funciona mesmo só para o gráfico de 15 minutos, tá? Então, ó, hora de zeragem. Por que 17h40? Eu posso colocar aqui 17h41, 42, 43, 44. Só não posso colocar 17h45 se eu quero que ele faça essa zeragem a 17h45. Esse daqui ele está programado para fazer a zeragem a 17h45. Então, qualquer horário que eu colocar aqui acima de 5h30, por exemplo, 5h31, ou mesmo às 17h44, ele vai fazer a zeragem às 17h45. Agora, se eu colocar às 17h45 ou 46, ele vai fazer a zeragem às 18 horas, tá? E depois também no vídeo de configuração eu vou ensinar a configurar o indicador, fazer backtest, tá? Então, se no seu backtest zerando a 5h30 é melhor, você coloca aqui 5h29. Ele vai zerar a 5h30. Então, sempre aqui um time menor do que a hora de zeragem, tá? E nível de agressão é o nível, né, de agressão aqui para a entrada, tá? Para ele considerar uma entrada. Então, ele está lendo o mercado e aí ele vai considerar uma entrada baseado no nível de agressão. Quanto menor, né, mais ele vai proteger, tá? O 2.0 é um nível de agressão que eu acho ideal. Por exemplo, se eu colocar aqui 3 ou acima de 3, ele vai fazer qualquer entrada, tá? Ele vai, esse filtro aí não vai funcionar, ele vai considerar todos os dias passíveis de entrada, vai fazer a leitura do mesmo jeito, e pode dar gain, pode dar loss, né? Mas vai ser bem mais agressivo, sempre entrando. Veja esse dia aqui, aqui ele ainda saiu aqui com R$ 10, né? Mas, porque ele foi lá em cima, não, esse daqui foi um stop, tem algo errado aqui, depois eu vou verificar. Tá? Mas esse daqui seria um dia de stop, tá? Porque o preço veio aqui no stop que estava aqui, ó, tá? Então, veja, no 3.0 ele já fica meio confuso. Agora, se eu coloco aqui o nível de agressão 1, que é 1.0, veja que ele não pegou esse stop, esse daqui ele já não tinha pego no 2, e esse daqui, que eu acho era um stop também, ele não pegou. Mas ele também vai deixar de pegar alguns gains. Isso daí no backtest dá para ver bem, né? O percentual de operações vencedoras é maior, só que o valor financeiro cai, tá? Então, ele vai fazer menos operações também, mas ele vai ganhar mais vezes, né? Mas isso daí também depois, cada um com os testes aí, né? Eu estou fazendo, na minha planilha, está com 2.0, tá? Então, eu não vou mexer. E por ele ser daqui, né, um valor real, né? Então, e não inteiro, você pode também configurar 1.2, qualquer coisa aqui, ó. Até mesmo ir mudando aqui, ó. Aqui vai mudando de um em um aqui, né? Mas, enfim.
Você pode mudar aqui, né? Aplicar. Pronto. Mas como que na minha planilha eu fiz com nível de agressão 2, eu vou considerar sempre 2 aqui para demonstração, tá? E aí eu tenho duas planilhas. Uma eu tenho proteção no meu ponto, né, que é os 200 ticks, e a outra eu deixei sem proteção, tá? Que eu considero 350 sem proteção. E aí eu vou dar um aplicar aqui, ok, tá? E vamos rolando aqui, ó. Veja que aqui deu um stop, né? Aqui foi um gain, outro gain. Aqui também um stop. Aqui foi uma zeragem no horário, tá? Então, se chegou às 17h45, ele não bateu o alvo, não bateu o stop, ele vai encerrar a operação e aqui ele está calculando quanto que foi. Uma coisa importante, né? Você pode dizer assim, Diego, sempre vai ser o valor que está aqui? Não, tá? Porém, alvo e stop sempre está definido. Alvo e stop é o que você está vendo mesmo, tá? É o que você está vendo aqui. Só que não esses valores. E pode ser para mais ou para menos. Por quê? Porque quando encerra a primeira barra, ele fazendo a leitura, ele vai dar a entrada. Ele vai fazer a entrada, ele vai lançar uma ordem a mercado, tá? Então, o índice sempre tem muita liquidez, tá? Então, ele fazendo uma ordem a mercado, pode pegar ali 2 ticks a mais, 2 ticks a menos, isso aí vai representar em reais, tá? Então, pode ser que aqui seja 362, como pode ser que aqui seja 358. Ou, vamos colocar aí um gapzinho aí, talvez aí 5 ticks, né? 25 pontos aí. Eu acho difícil, mas sempre vai ter uma variação, mas os alvos sempre são definidos. Se chegou aqui, quer dizer que aqui ele encerrou a operação mesmo no loss, tá? Esse daqui também pode ter uma variação, né, de acordo com o preço da entrada, mas dá para ter uma boa ideia, né, do que é o bot, né, no total, né, nas operações aí, ó. E aí, ó, vocês estão passando aqui agora, ó, vocês estão vendo aí gain, loss, ó. Teve um drawdown aqui de 1.300 pontos, eu vou mostrar isso na planilha, tá? E esses dados aqui vocês mesmos podem coletar aí, né? E fazer no backtest, coletar os dados aqui, né? Porque aqui está dando o encerramento da operação, esse dado é real, tá? Aqui encerrou com R$100, aqui com 174, sempre podendo ser um pouco a mais, um pouco a menos, mas quer dizer que foi um gain, tá? Como que aqui também, ó. Aqui tivemos uma sequência perdedora, né? Depois uma sequência vencedora e assim por diante. Vamos mostrar aqui na planilha, maximizar ela aqui, ó. Então, ó, eu sempre começo com bots, né? Ou mesmo operar, né? Para mim, na primeira segunda-feira do ano, tá? Então, eu ignoro isso daqui. Primeira segunda-feira do ano. Começou aqui, ó, janeiro. Teve no total aqui, ó, isso aqui tá somando aqui, né? Teve 1.083 positivo. Aí depois nós tivemos fevereiro, tá? O mês todo aqui, 971. Março, esse março de 2025 para mim começou depois do carnaval, tá? Então na primeira segunda-feira depois do carnaval. Primeira segunda-feira depois do carnaval foi dia 10. Aqui nós tivemos carnaval, aqui nesse meio e tal, meio emboladão. E esses dias aqui eu não contei com operacional. Aí no dia 10 começou e foi muito bem. Eu nem sei também, eu nem coletei os dados e também nem olhei para ver o que deu, tá? Porque são dados mesmo que é como eu faço como eu opero, né? Então eu não ligaria o bot aí nessa semana de carnaval. No final de ano também eu vou mostrar isso também. Eu paro sempre ali na última sexta-feira, né? Segunda e terça, se for dia útil, para mim não conta, como foi acho que esse ano. E depois também não opero na semana seguinte do Natal, né? Paro ali acho que foi 23 esse ano aqui. Então, aqui nós tivemos aqui um resultado muito bom, 2.500. Em abril também, um resultado muito bom. Em maio, saiu no negativo aqui, ó, 292, tá? E tem uma coisa interessante, esse daqui é sem proteção, tá? Essa planilha aqui, ó, a outra que é cópia, ela conta com proteção, chegando no meu ponto, ela vai proteger. E reparem aqui no mês de maio, por exemplo, aqui saiu 292 negativo. No mês de junho, mais uma vez negativo, 195, tá? Então vinha muito alavancado, teve um drawdown. E aqui, ó, eu quero mostrar duas coisas interessantes que no backtest fica visível. Primeiro é o drawdown. Drawdown aqui, ó, esse período aqui teve um período de 1.300 e pouco negativo. Vamos somar ele para ver se é isso mesmo. Só vou pegar aqui, ó, só no drawdown. Depois começou a ganhar, ó, é isso mesmo, tá vendo? E teve um período muito positivo de 9 vitórias, tá? Então temos aqui, ó, veja que
na parte de cima ali, 7, né? E aqui mais 2, ó. Então, 9 vitórias seguidas, tá? Então, isso aqui mostra lá no backtest, quer dizer que os dados realmente, né, são reais, tá? E mostra esse drawdown e também esse período aqui, essa sequência de vitórias, né? Sequência de derrotas eu acho que ele mostra também, mas talvez seja essa aqui que foi 5, ou não sei se tem uma outra, né? E aí depois em julho, né, começou muito bem aqui, teve também aqui, ó, um drawdown aqui, né? Mas seria um drawdown mais devolvendo o do mês, né? Foi de menos de R$ 700. Apenas devolvendo aqui o do mês, né? Então ele saiu positivo aqui 528. Agosto já voltou aqui, né, para a normalidade, né? Fechando acima dos R$ 1.000. Setembro foi quase isso, 953. Outubro, 805, tá? Bom, lembrando que esses dados, pessoal, é com apenas um contrato, né? Desta forma aí. O capital inicial, assim, pelo estudo, pelo drawdown, eu estipulo um capital inicial de 2.500, tá? Para começar. Quer dizer, quando chegasse em 5, eu poderia dobrar, tá? Mas quando você dobra o risco. Você sabe que um drawdown de 1.300 vai ser 2.600, por exemplo, né? Mas você dobrou o capital, você pode dobrar o risco. Só tem que ter ciência disso, porque, por exemplo, se chega aqui eu já tinha dobrado, né? Mas vamos supor que eu esperei mais um mês aqui, ó. Aqui eu já tinha dobrado o capital, 3 meses. Mas eu esperei mais um mês aqui e dobrei no final desse, ou melhor, no início de maio. Aí aqui eu tive um período negativo, que foi o dobro desse. Só que aqui eu teria um período positivo, que seria o dobro, e assim por diante, tá? Então, quando você dobra, você tem que ter bastante ciência que capital recomendado, né? Dobrou, pode dobrar a posição, só que o risco é dobrado também, né? E não adianta falar, não, só porque eu dobrei esse mês ele encerrou o negativo, porque as coisas não funcionam assim. É renda variável, né? Então pode acontecer sim, né? Mas se você. Aí o que acontece? O cara termina 2 meses negativo, ele volta para um contrato. Aí ele volta para um contrato e não recupera depois, né? O que ele perdeu, né? E demora mais, né? No caso, né? Bom, enfim, é só mesmo para ter noção, tá? Agosto, setembro, outubro, 805, novembro, 2.046, dezembro, eu não sei o que aconteceu aqui depois do dia 23, tá? Para mim, eu conto também como dia morto. Mesma coisa em 26, eu comecei a operar aqui, ó, dia 5, falando as minhas operações, tá? Manuais, tá? Que eu faço. Eu comecei a operar no dia 5. Então, por que eu vou coletar dados do robô do dia 3, né? Que é sexta-feira, do dia 2, que é o primeiro dia útil. Dia 2, dia 3 para mim é dia morto. Então, eu não considero, eu também não vou coletar dados. No backtest vai englobar tudo isso daí. Bom, e assim foi, né? Tivemos aqui, então, um lucro ou perda de 13.702, né? E aí alavancou aqui, né, contando com o aporte para 16 mil, mas considerando só isso daqui foi 548, tá? E aqui, ó, mostra a alavancagem dele, né, no mês a mês, tá? Essa planilha, pessoal, tem o link do vídeo, tá? Que também tem um download dela, que mostra como ela funciona e tudo mais, tá na descrição desse vídeo, tá? É muito interessante. Inclusive, você pode colocar custos aqui, tá? Custo de automação, por exemplo. Na faixa aí de R$ 80 por mês, né? Se você for pegar no plano mensal, é 99. Porém, pessoal, é o seguinte, também vou deixar aqui na descrição, tá? Vou falar mais no final. Porém, pessoal, tem a corretora Warren Elliott, que ele tem um plano onde você tem direito ao Profit Ultra e o módulo de automação, né, básico grátis, né? O básico opera com até 5 contratos, tá? Eu tenho ele aqui, né? Eu uso o Profit Ultra sem pagar nada e ainda tenho um módulo de automação básico, né? Mas, assim, tem como conseguir grátis. Você pode pesquisar aí com a sua corretora. Eu vou deixar o link aqui, né, da corretora Warren, para vocês poderem ver, né, se compensa ou não, tal. Mas elas têm lá um módulo onde sai grátis, tá? Automação e ainda o Profit Ultra. Detalhe, tem que negociar 250 contratos. O que é 250 contratos, tá? Quando você faz uma operação de um contrato, né? Você abriu e fechou, então você negociou 2. Ou seja, você tem que fazer mais do que
125 operações por mês. Então, para mim, isso daí é tranquilo. Agora, eu não sei, porque só no robô, se você colocar todos os dias que ele vai operar, se você começar com capital 2.500, por exemplo, ele não vai dar isso daí por mês, ele vai dar coisa aí de uns 40, se pegar todas as operações aí, de 40 a 46, né, lotes. Aí você teria que negociar, se você movimenta bastante, faz bastante operações, compensa. Se não, não compensa, tá? Tá, aí você pode ver na Genial acho que também tem algo assim, né? É, na XP já é diferente, lá tudo é muito caro, então não recomendo. Mas outras corretoras aí pode ter também. Na Warren é assim, você tem que negociar 250 contratos. Se no seu operacional isso cabe, né, você pode buscar aí relatórios de meses, né, para ver. Lembrando que sempre quando você abriu um contrato, conta dois, tá? Porque você abriu e fechou. Na verdade, você comprou e vendeu. Então, você negociou dois contratos, na verdade, né? Por operação de um contrato. Então, mas você também pode pôr aqui, ó, módulo de automação. Ah, tem um custo mensal do robô? Você pode pôr aqui também. E é importante você repetir em todos aqui, tá? Você pode pôr aqui também, ele vai até no rendimento mensal aqui, ele vai debitar, tá? Esses valores. Mas aí, ó, primeiro mês alavancou 43%. No segundo mês, já contando que contando o saldo, tá? E não nunca pegando só o aporte inicial. Alavancou 27. Depois foi 55, tá? E depois, ó, tava já com 7.500 aqui, foi 33. E por aí vai, ó, perdeu 3, perdeu 2, ganhou 6, né? Porque começa a alavancar demais. Aí mesmo que tenha aqui um gain, né, muito, ó, 2.000 aqui, ó, só foi 17%. E por aí vai, ó, tá vendo? Então, é muito interessante, né? Quando você vê em resultado total, eu vou mostrar aqui antes de janeiro, né? Janeiro, sem proteção, está dando 800 e agora vai. Hoje teve uma perda, eu vou anotar, apontar ela aqui, né? Então está dando R$ 514 aí de gain, né? No total aí em janeiro, tá? Isso sem proteção. Com proteção, esse valor melhora bastante. Porém, ela não melhora em 2025, mas ela melhorou aqui em janeiro. Estamos entrando em ano político. Foi só por isso que eu adicionei essa proteção aí, né, esse módulo de proteger a operação, tá? Porque ano político pode ter volatilidade. É comum ele chegar em 1.000 e ele andar, por exemplo, para pegar um loss cheio, ele andou 1.000, ele subir quase 3.000 pontos, né, 2.750? Não, não é comum. Mas em ano político pode acontecer, né? Então é importante, se ele chegou ali nos 1.000, o seu stop deixa de ser loss para ser ali no gain, né? E ele vem e tira na proteção. Então, é por isso, mas também cada um faz aí os testes, né, e executa da forma que quiser, tá? Então, vamos ver aqui, ó, em resultado total, veja que interessante aqui, ó. Aqui você mesmo renomeia, tá? E são essas aqui, ó, planilha 3, 4, tem um monte de planilha, né? Você pode colocar, eu tô colocando aqui por ano, né, porque é teste, mas você pode colocar aqui, por exemplo, operações manual, bot e tal, se você tem mais de um, tá? E aí por diante. Só que aí você tem que vir aqui também renomear igual para você saber qual é qual, tá? E então, né? Estamos aqui em 2026, tá, aqui janeiro, né? Primeiro mês e tal. Já tem um gain aqui de 114. E veja que interessante, ó. Valor investido. Se você tem mais de um aporte, né? Você tem que colocar aqui, né? O valor total, né? Porque vai somar tudo. Alavancagem do patrimônio, 563% desse daqui, né? Aqui é lucro e perda. E depois ele dá aqui para você quanto que você tem que pagar de DARF, tá? E aqui ele vai dar ganho ou perda líquida, tá? Então, ó, esse ano aqui, operando desta forma, você teria que pagar de DARF, que seria aqueles 19%. Ele já vai descontar daqui, no líquido aqui ele já descontou 1%, por isso que caiu. E ainda você tem que pagar 2.674. Bom, reclamar de pagar DARF não é bom para o trade, né? Só paga DARF quem obtém resultados positivos aí, seja no ano, seja no mês. Você pode ir pagando mensalmente, né? Esse mês aqui terminou negativo, 2 meses terminou negativo, aí você vai tirar daqui, né? Por exemplo. Você pode pagar mensalmente, você pode pagar anual, né? É o lucro sobre as operações, né? Todas aí, sobre o resultado, né? Das operações. Então você pode pagar uma vez por ano, né? Mas sabendo que vai vir uma pancada, né? Mas pode ser, né? Também. Mas reclamar de pagar DARF não dá, né? Você pode reclamar do governo cobrar a DARF. É outra questão.
Agora, só paga DARF quem termina positivo. Então, acho que um trade que termina positivo tem que pagar uma DARF anual, tem que se orgulhar demais até, né? Bom, aí as questões de valores, né, são outros 500. Bom, eu falei aqui, né, do indicador, né? Vai ter um vídeo de configuração que ensina como colocar, como configurar, tá? Bem detalhado, tá? Esse daqui eu estou mesmo para mostrar aqui resultados. E agora vamos pegar aqui o backtest. Eu vou mostrar também a planilha que tem proteção, tá? Essa daqui foi feita desta maneira aqui, ó, com a proteção no 200 ticks, tá? Veja que quando ela atinge aqui, ó, ela dá até aqui, ó. Ela vai plotar em amarelo aqui, né? Mostrando que saiu na proteção. Se você deixar uma proteção muito ajustada aqui, ela sair negativa, ela vai plotar em vermelho mesmo, mostrando que saiu negativo ali, R$1, R$2, tá? Mas olha só aqui, né? Ela protegeria esse stop aqui, ó. Que foi aquilo que eu falei, ele desceu 1.000 pontos, mais de 1.000 pontos aqui, e subiu mais de 3.000 pontos. Na verdade, muito mais, né? Mas foi um dia confuso, né? E ela protegeria aqui. Deixa eu mostrar ela aqui, né? Então, ó, veja que aqui também faltou o resultado de hoje, né? Vou pôr aqui, 350. Veja que lá está 514, né? Aqui está 800, né? Porque tem justamente aqui essa proteção, né? Aqui seria um menos 350 lá. Porém, no ano a ano aqui, ó, veja que esse daqui, que foi um resultado negativo lá, aqui deu um resultado negativo ainda maior. Porém, aqui deu um resultado negativo menor. Então, ela meio que se equivale, né? Mas eu acho, ó, aqui ó, foi uma saída na proteção, ó, R$10, né? Vamos ver qual mais. Visualmente assim não dá para ver. Também não vai ser sempre, porque como eu falei, é muito difícil cair 1.000 pontos, né? Até voltar ali para o valor da entrada pode voltar, né? Subir mesmo lá para casa do chapéu lá que é difícil, né? Então pode acontecer, mas não é sempre, tá? Agora vamos mostrar aqui o backtest. Aqui já é uma versão mais final, né? Veja que já nem tem os ativos aqui, já está embutido, né, dentro do código. O nível de agressão, né? E aqui você vai pôr a senha. Se você não colocar a senha, né, não vai funcionar, né? E mais uma vez lembrando, quem quiser, né, testar o robô aí, ó, o link está na descrição. É sem custo nenhum, pelo menos 20 dias, 25 dias aí para testar tranquilamente ele, tá? Sem fazer nada com muita pressa aí. Dá para testar no mercado ao vivo, dá para testar replay, dá para fazer várias coisas. Essa daqui, ela não tem senha, por isso que zerado aqui ela funciona, tá? No vídeo de configuração eu ensino como selecionar, como fazer o backtest aí através do bot, né, que eu vou enviar, tá? E aqui você configurando, né? Por exemplo, ó, eu já tentei isso, ó, R$500, tá? E veja uma coisa, no backtest deu um valor bem menor do que deu na planilha, né? Eu não confio muito em backtest. Eu coloquei aqui alvo de 2.500 pontos, mas sabe quantas vezes ela pegou esse alvo mesmo? De fato, muito pouco, não compensa. No meu ponto de vista, 360 foi o melhor valor que eu achei também. Não quer dizer que tem que ser seguido, tá? A configuração aí vai de cada um. Vamos ver aqui, ó, encerrando no candle de... não teve diferença. Poucas operações encerram também, né, no final lá. Mas não teve diferença aqui, tá? Encerrando no candle de 17,30. Então, posso deixar aqui às 17h40, né? Pouca diferença aqui, muito pouco. Agora, se eu mudo aqui o nível de agressão, então nós estamos falando de agressão, tá? Quanto maior, menos ele vai ter filtros, né? Quanto menor, mais ele vai filtrar. Vamos pôr uma agressão aqui de 1.0. Veja que no financeiro fica melhor. Eu não fiz na planilha ainda esse teste aqui, tá? Você pode trabalhar com números quebrados? Pode. Vamos pôr 1.5. 1.5 deu um resultado pior, tá? Então, eu usaria ou 1, né? Veja que vai ter aqui 20 e poucas operações a menos, né? Ou 2, que ele vai filtrar menos, né? Mas ainda assim vai ter filtros. Podem testar aí, ó, 1.7 e assim por diante, tá? E ver o que é mais viável, tá? Originalmente ele vem aqui com 2. Tamanho de stop, tamanho de alvo. Tomem muito cuidado, tá? Eu vejo um pessoal fazendo vídeo na internet que eu fico muito aborrecido. Porque são programadores, eles sabem como funciona o OHLC, tá? Eles sabem como funciona.
funciona isso. Aí eles vêm aqui, eles fazem isso, ó. Ah, você coloca 30, eles colocam 50 pontos, 30 pontos. Você coloca aqui 30 pontos, 50 pontos e um alvo maior e olha o resultado, 95%. Nossa senhora. Ó, essa estratégia dá 95% de assertividade. Cuidado, tá? O OHLC, ele está medindo, ele pega o topo do candle, o meio e o fim, tá? E nem sempre ele vai considerar o stop quando se deve, tá? Mas eu vejo um pessoal aí fazendo umas coisas que maqueia demais, tá? Resultado, 95% de assertividade, e na verdade não é, tá? Não é. Você está, na verdade, pegando um dado aqui, né, que é porque eu estou no 15 minutos, tem que diminuir o time frame aqui para eles colocam um time frame menor, tal, e fazem um negócio lá que o resultado fica muito maquiado. Pega o código joga o código de execução na tela e vai medindo para ver se acontece isso. Não acontece, tá? Agora, se você usa o tic a tic, só que tic a tic ele é muito limitado, né? Ó, ele tá pegando aqui de 20, só 2 dias. Mas dá para mim jogar aqui um pouco mais, ó. Dezembro não, de 8 de janeiro aqui, a 20 dias, testando. Ó, ele dá 85% de assertividade, né? 211. Esse aqui é um dado real, tá? Pode ser considerado real, tá? Mas isso daqui tá falando de dias, assim, muito positivos, né? Não é... Eu não levaria muito em consideração, não, tá? Porque se você pegar no anual, você não consegue fazer o anual no tic-a-tic. Vai dar um resultado aí muito pior. Então, digamos assim, é sorte, né? É o período de sorte. Mas muita atenção aqui, né? Não trabalhar com alvos pequenos, nunca trabalhar então com alvos 200 para 350, nunca trabalhar não, né? Nunca diga nunca, né? Eu não trabalharia, por exemplo, você dobrar o seu stop e ter um alvo menor, né? Ele vai dar resultado, né? Veja que nem mudou tanto, né? 59%, a gente trabalhando com 360 tinha 57%. Então veja, né, que não mudou muito. Outra coisa também interessante, você pode mudar aqui, né, o nível de agressão para 1 e testar também com proteção, tá? Proteção aqui é interessante testar vários tipos. Ó, chegou no 150 dá 750 pontos, né? Então chegou aqui nos 750 pontos, eu protejo. Olha, acertou aqui, ó, 64% das operações. E se eu proteger daqui chegou nos 150 ticks, eu vou descer daqui, eu vou subir o preço para R$ 50, né? Que seria 250 pontos. Ó, como já subiu aqui, né? E com um nível de assertividade muito maior. Mas veja que o drawdown aqui não muda muito, né? E nem o declínio máximo. Então, também é por isso que às vezes não vale muito a pena. Quer dizer que nessa fase perdedora não mudou nada. Se tivesse mudado aqui, né? Que eu mostrei lá na planilha esta fase perdedora, se tivesse mudado aqui, eu achava até interessante fazer isso. Mas diante disso, eu não acho. Mas também, como eu falei, ano político, né? Volatilidade vai ser muito alta. E cabe sempre levar em consideração aqui algum nível de proteção, sim, tá? Subiu 1.000 pontos, eu acho que pode proteger, tá? Dias de notícia, ficar de olho, calendário econômico, esse tipo de coisa. Bom, pessoal, estendi demais esse vídeo, já são 40 minutos falando aqui, depois eu vou dar uma editada, vai ficar um pouco menos, né? Mas eu acho que deu para mostrar aí, né? Como que ele funciona e tudo mais. Bom, aqui, ó, veja uma coisa, aqui sempre vai dar valores diferentes, tá? É por isso que eu não confio nisso daqui. Eu prefiro acreditar na minha planilha, tá? E a minha planilha tá 100% certa? Eu já falei que não. Aqui pode ser 358, como pode ser 262, 63. Aqui pode ser menos 85, como pode ser menos 79, tá? Então, mas ela dá uma direção muito boa da assertividade e do retorno, tá? Que é o mais importante, tá? Uma das coisas mais importantes num backtest, né? Tem que ser considerado, é isso aqui, ó. Média, lucro, prejuízo, quase R$ 55. Ou seja, 223 operações que eu ganhei
Independente se eu ganhei ou perdi, eu ganhei R$ 55 por cada uma delas, tá? Isso na média. Isso daqui é importante, tá? Fator de lucro, 1,8. Bom, o pessoal que trabalha aí com bots de alta performance, eles já consideram 1,3, 1,4, algo fantástico, tá? Então nós estamos aí com 1,8, né? Que foi atestado, né, não só aqui no backtest, como no indicador, né, que você mesmo pode fazer do teste aí, tá? Então, veja, teste, baixa a nossa planilha, ou faça na sua aí também, de repente você tem até uma melhor, né? Não sei, então faça na sua aí, né? Mas verifique mesmo se, ó, aqui, ó, eu vejo que o stop estava aqui, né? Então ele desceu aqui, ó, ele subiu, quase pegou a proteção, não pegou a proteção, se tivesse pegado ele ia sair aqui nela. Aí depois nessa subida aqui, ó, nesse candle, ele atinge os 1.000 pontos e ele protege a operação, tá? E aí ele vai lá buscar o alvo. Se ele tivesse voltado aqui novamente, sairia aqui com R$ 10 ou aproximadamente algo assim, né? Pode ser 8, pode ser 12 e assim por diante, tá? Eu acho legal isso daqui, né? É uma forma de ser muito transparente, tá? Mostrar aí números, né, desta forma. Bom, antes de encerrar aqui, vou ver se eu acho o link da corretora Warren, né, que tem lá, que tem o plano de automação aqui, só para mostrar, tá? Vou abrir aqui a minha conta aqui no site para mostrar para vocês. Bom, pessoal, eu vim pesquisar aqui e tive até uma surpresa, né? Na verdade, mudou aqui as regras, nem sei se passaram algum e-mail, alguma coisa, né? E agora são 440 mini contratos. Já ficou bem acima. Eu preciso até fazer das contas. Hoje é dia 28, tem mais 2 dias esse mês aqui, úteis, né? E para mim ver se esse mês aqui foi mais curto, janeirão, para ver se eu atingi a meta aqui, né? Para não vir cobrado essa taxa aqui, senão eu vou boletar até atingir aí os 440 contratos, tá? Mas não é muito bom não isso, viu? É muito contratos aí, senão eles cobram uma taxa de R$ 420 mensais, tá? Se você opera aí acima de 500 contratos, na verdade, acima de 250 contratos, né, por mês, já vai atingir fácil aí os 440 mini contratos, tá? Porque é um para abertura e um para fechamento, né? Sempre uma compra ou uma venda vai contar como 2 contratos, porque você compra e vende, abriu e fechou 2, tá? Então é isso aí. Quem quiser aí o link, eu vou deixar na descrição, tá? É da Warren e você pode aí, né, abrir a conta caso não tenha, mas só se você boletar aí bastante por mês, hein? Se for só pelo bot, já nem compensa, né? Porque coloca aí 5, só dá no máximo 5, né, na automação básica. Eu agora até me preocupei com isso, viu? Eu acho que mudou para 2026 isso. Até porque nunca teve cobrança aí da plataforma, né? Vamos ver. Mas é muito contrato. Eu dei uma pesquisada, eu vi que a CM Capital também oferece. Eu não tenho conta lá, uma das poucas corretoras que eu não tenho conta, mas talvez aí para quem tem, né, dá uma sapeada lá, observa, né? Se for mais negócio do que aqui, o Profit Ultra, eu sei que eles oferecem por 230 contratos por mês. E aí tem uma que é o Profit Ultra mais automação, pelo que eu vi, alguma coisa assim, pesquisando, né? Mas não tive acesso, né, à informação direta aí da corretora. Então, ou a Warren ou a CM Capital, tá? Então é isso aí, pessoal. Bom, pessoal, então esse foi o vídeo aí de apresentação do bot de Barba Nexus M15. Esse bot, né, que faz uma leitura macro aí do mercado. Tem ótimos níveis de acerto e, como falei, né, se você tem interesse em testá-lo, basta clicar no link que está na descrição, solicitar aí o seu teste, né, vai ser por vários dias, dá para fazer backtest, testar no mercado ao vivo, ver também através do indicador, né, essas informações batem. Também tem a nossa planilha, né, também posso enviar junto aí se você solicitar. E é isso aí. Então por hoje é isso, espero que tenha gostado. Compartilhe esse vídeo com um amigo, tá? Que você conhece aí, que gosta de mercado financeiro, quer fazer uma alavancagem. Algum aí que perdeu dinheiro no mercado financeiro, quem sabe aí pode ser aí uma outra forma aí, né, dele enxergar o mercado, né? E mais uma vez falando, né, que
não é recomendação de compra, não é recomendação de venda. Resultados passados não garantem resultados futuros, né? Mas é uma visão, são padrões, né, que foram adaptados aí e sempre pensando na alavancagem, né? Veja que eu coloquei lá na simulação, né? Eu coloquei um patrimônio de 2.500, onde ele atingiu 5 vezes aí o valor, né? Mais de 5 vezes, né? Mas foi pensado na alavancagem, né? Porque se cada mês que ganhar 1.800 a pessoa saca, né? Ela vai ter sempre aquele mesmo valor que foi aportado, embora ela está realizando, né, lucros, né, sobre aquilo, que também não é errado. Mas pensando numa alavancagem aí, né, a longo prazo pode ser interessante e cabe a cada um fazer o estudo aí e sempre, é claro, se for operar com capital real, né, que tenha sempre aí muito cuidado, né, muita cautela, né, e sempre dentro dos limites, né, respeite aí respeite limites de drawdown e pode você mesmo aí fazer o cálculo, né, para ver o quanto que é recomendado. Só que também não quer dizer que você pode colocar lá R$ 1.000 e achar que, como a gente tem um alvo muito grande, né, você achar que aquilo ali vai ser suficiente, né, 500, 1.000, R$ 1.000, né. Então, assim, segundo o meu estudo, um capital que seria interessante para começar é 2.500. Ah, Diego, eu acho que é 5. Ótimo, eu também sou dessa opinião. É um estudo sobre drawdown, tá? Agora, não quer dizer também que não possa ter um drawdown maior no futuro, tudo mais. O drawdown também, ele depende do momento, né? Por exemplo, uma pessoa que começasse nos meses que terminou negativo, né? Por exemplo, onde teve o drawdown. Então, ela teria uma queda de patrimônio que depois recuperaria ao longo dos outros meses, né? Então, são estudos, né? São estudos, né? E renda variável é variável já por conta disso. Dificilmente aí um bot vai terminar todos os meses positivo. Você tem que pegar o acumulado, né? Então, não dá para você vou pagar a prestação do meu carro com esse bot. Isso daí é ilusão, isso aí é mentira quem fala, tá? Imagine assim, se você tem um capital, por exemplo, hoje eu quero tirar 2.500 da renda fixa, que está dando lá um e pouco por percentual, né? Um ponto alguma coisa lá por mês, e quero colocar em renda variável, né? E aí sim pode ser interessante sob essa ótica, né? Sob essa ótica. Mas, como falei, quando é com capital real, cada um tem que ser responsável por si e não falar, não, o Diego falou, o Diego, ele mostrou aqui estudos, né, do qual eu sigo também, mas não mostro os meus resultados, já por conta disso. Porque eu tenho que mostrar sempre, né, o que está acontecendo, sempre em conta simulador, para não achar que eu estou induzindo algo, né. Então, é isso aí, pessoal. Muita atenção aí, né, sempre muita seriedade, tá? Que tenham ótimos resultados aí, né, não como traders, né, e fiquem todos com Deus, um grande abraço e até a próxima.